Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Pode agarrar no braço da moça. Fica tranquilo, meu filho. Povo de Deus, iniciamos o tempo do Advento, um novo ciclo litúrgico, um novo ano litúrgico, uma nova caminhada. E essa caminhada precisa estar marcada com horizontes bem definidos e também com atenções muito vivas. Para falarmos disso, gostaria de com vocês lançar um pequeno olhar, pequeno porque não dá para gastarmos todo o tempo necessário nas leituras. Cada uma delas dá muito o que meditar. Mas Isaías, capítulo 63, versículo 16b. Acho que tem alguém com o celular ligado no lugar e na hora indevida. Nós temos em Isaías capítulo 63, versículo 16b, um pequeno preâmbulo daquilo que pode ser o horizonte para nós. Senhor, diz Isaías, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Um pequeno versículo. Tu és nosso Pai, nosso Redentor. Redentor é aquele que tinha como missão, que assumia, na verdade, a missão de tirar um parente da escravidão. Entendamos bem. Um homem contrariaria uma dívida muito alta, e daí então, não conseguindo pagar, ele era colocado como um escravo. Ele deveria trabalhar boa parte de sua vida, ou do tempo necessário, para que com aquilo que correspondesse ao salário de um determinado empregado, ele pagasse essa dívida. O Redentor era aquela pessoa que ia, assumia a dívida daquela pessoa para que ela não fosse colocada como escrava e a libertava desta dívida. E o Redentor geralmente era um parente. Só para dar um detalhe, a quem nós corremos ou quem é que nos socorre ou socorre alguns parentes, e todo mundo tem um na família. Um parente que mete os pés pelas mãos, contraria uma dívida alta. Quem é que assume a dívida? É amigo? Conhecido? O colega do boteco? Ou aquela companheira de passeios? Geralmente, são aqueles que dividem conosco a casa, mas não dividem das nossas atenções.
parentes, mães, pais, irmãos. O primeiro ponto que eu toco é justamente, Isaías diz, o Senhor é como um pai, o Senhor é o nosso parente. Mas aí vem uma injustiça na fala de Isaías, como também uma injustiça de todos nós. O Senhor que é nosso Pai, o Senhor que é nosso Redentor. Vejam como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor. Como o Senhor é capaz de fazer isso? Aqui, Isaías coloca na boca do povo aquilo que é pensamento do povo. Como é que o Senhor nos deixa andar longe? Como é que o Senhor é tão displicente que nos deixa andar aí? O Senhor que é o nosso Pai, o nosso Redentor. Por amor a teus servos, das tribos da tua herança, volta atrás. E aqui eu não mais darei um sobrevoo, mas quero com vocês aprofundar só uma reflexão. O Senhor é o nosso Redentor. Ele, como aquela imagem de quem contrai a dívida e paga o preço, Ele, que nos ama e nos socorre gratuitamente, recebe essa indagação injusta. Como se Ele fosse o responsável pelo povo de Deus escolher trilhar caminhos inadequados. Como se Ele fosse o responsável por o povo de Deus escolher fazer alianças e cultuar outros deuses. Mas isso está tão no passado, como então vamos pensar, como se Ele fosse o responsável pelo nosso egoísmo tão exacerbado, que faz com que nós olhemos as pessoas simplesmente como objetos. Ou então Ele seja o culpado por nós termos uma produção de alimentos para tantas pessoas e sermos capazes de ainda ver países, regiões, pessoas passando fome. Nós somos capazes de empreender uma pesquisa para a composição de artefatos bélicos, armas. Somos capazes de divulgar e falar que todos devem estar armados até os dentes, mas não somos capazes de pensar qual é o nível da violência que cresce dentro de nós. E é Ele o responsável por isso. É como se Deus fosse responsável por um homem que não sabe diferenciar o seu olhar atraindo-se por uma bela pessoa, por uma bela mulher, e trocar a sua esposa pela sua vaidade, ou a sua família pelo momento único de prazer. Ou então vice-versa, pode ser uma mulher. Ou como se fosse Deus o responsável por sermos nós que colocamos, não sermos nós, aqueles que colocamos na mão de nossas crianças os aparelhos de celular que fazem com que o processo cognitivo fique cada vez mais prejudicado. E aí então nós falamos, Deus é culpado por isso, pela incapacidade de todos nós sermos menos hábeis num relacionamento aberto, verdadeiro, sincero, onde olhamos as pessoas menos como objeto de nosso prazer e de nossa satisfação. É Ele o responsável por isso. Então agora nós entendemos o que o povo de Deus fala e que Isaías verbaliza. É Ele, o Senhor, responsável por isso? E é interessante, me perdoem, eu vou trazer um dado muito precioso aqui, que está no versículo 5. Todos nós
nos tornamos imundície. Todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Permitam-me trazer esse dado que é importante. No livro do Levítico, não me recordo agora, eu pesquisei isso, não me recordo agora, está uma descrição, uma normativa. Quando a mulher estiver no seu ciclo menstrual, não deve se deitar com seu marido, porque o sangue seria visto naquele tempo, entendam bem o que eu estou dizendo, naquele tempo, lá atrás, como se fosse uma fonte de contaminação. Esse pano sujo seria o pano utilizado pelas mulheres para conterem o sangue do ciclo menstrual. Daí, então, seria visto como algo capaz de contaminar alguém. O que Isaías está dizendo é: nós somos como que uma fonte de contaminação e impureza. Eu não estou dizendo que o ciclo menstrual das mulheres seja isso, tá? Ficou claro o que eu estou dizendo? Por favor. Até porque vocês são umas santas. Para nos aturarem ainda, Deus as abençoe. Mas vocês também são difíceis. Pronto, falei. Viver com o ser humano em si tem as suas dificuldades, mas voltemos ao ponto central. Isaías está dizendo isso. Agora a pergunta crucial é justo dizer, o Senhor que é nosso Pai e é nosso Redentor, o Senhor, como o Senhor deixa com que nós trilhemos os nossos caminhos com as nossas escolhas, tendo o Senhor representado tantas vezes opções para continuarmos no caminho certo, nós fizemos a opção errada, então o Senhor é o culpado. É justo? Claro que não. Na verdade, o Salmo, ao dizer, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Esse iluminai, ele tem um caráter tão bonito que é: voltai para nós o vosso sorriso. E um sorriso sincero. Ele tem a capacidade de, pelo menos, baquear um pouco. É assim que a esposa, a namorada, com um sorriso sincero, maroto, faz com que a briga diminua a intensidade. É com um sorriso sincero que uma criança que tenha aprontado e você está com raiva, quando ela fala assim, mas não é, pai? Com que o coração amoleça. Então, na verdade, aqui, convertei-nos para que sejamos salvos. O salmista está dizendo, sorria para nós, para que o nosso povo amoleça o coração e volte-se para ti. Nós, que como diz, agora me perdoem, e eu estou fazendo literalmente uma construção a partir do texto das 3 leituras, nós é que somos o povo hoje, não mais do Antigo Testamento, que se pode dizer como Isaías, nós somos imundície. Nós não somos mais aquele povo com a mesma ignorância, não, nós somos um povo que tem conhecimento, nós somos homens e mulheres que já têm a ciência, nós já até fomos à Lua. E não conseguimos resolver o problema de uma guerra. Nós até conseguimos agora, estamos em pontos de pesquisa que começamos a desenvolver carros que podem ser abastecidos com água. Mas não conseguimos nem mesmo fechar as nossas torneiras. Nós temos tantos conhecimentos, nós agora já conhecemos Jesus Cristo. Eu acredito que nenhum daqueles que aqui estão é um completo ignorante na fé. Nem aqueles que estão nos acompanhando, e se forem, sejam bem-vindos. Todos nós, cristãos, recebemos inúmeros dons, como diz Paulo, saudando a comunidade de Corinto. Permitam-me voltar exatamente ao versículo 7 do capítulo 1, versículo 3. Assim, entre vocês,
não tendes falta de nenhum dom. Recordemos aquilo que na carta aos Coríntios vai ser dito: alguns de vocês profetizam, alguns de vocês curam, alguns de vocês falam línguas, alguns de vocês têm visões, alguns de vocês tem tanto dom entre vocês, mas entre a comunidade de Corinto, que tem tanto dom, citado agora no versículo 7 do capítulo 1 da carta, na mesma carta vai dizer: vocês têm tudo, mas falta o principal, amor. Amor, que é justamente o ponto que fez com que o povo que caminhava com Isaías tivesse a displicência e a falta de bom senso de dizer: como é que o Senhor não está nos libertando? Talvez porque a resposta agora, não para com aquele povo, mas para conosco, é porque nós temos tanto dom, tantas habilidades, e falta o principal, amor. E amor aqui eu não estou dizendo o amor dos namorados para com as namoradas, nem para dos esposos com as esposas. Até porque esse já está tão desgastado que se troca-se de amor como quem se troca de uma camisa de time. Vocês têm tantos dons, mas falta o amor. O amor que faz com que realmente nós possamos parar e perceber o que é o mais importante a cada dia. É por amor que se escolhe entre ir com os amigos ou cuidar do filho doente. É por amor, pelo valor que aquele outro tem, que se pensa no que vai falar. Como diz bem um amigo, uma mulher esquece um tapa, mas ela não esquece uma palavra. Cuidado, homens, porque os ouvidos delas são mais doloridos do que o rosto. É o amor que faz com que pensemos: por que eu vou cuidar de uma casa? Me lembro de um meme que vi, de uma cena que vi nas redes sociais. Para isso é bom de vez em quando a gente rir um pouquinho. Uma mulher fica completamente enlouquecida, porque todo mundo dormindo e a pobre coitada com a casa toda revirada, aquela confusão inteira, e provavelmente já farta de ver aqueles fanfarrões e aquelas fanfarronas que não cuidavam da casa, que somente usavam-na como um mero objeto, ou então uma empregada de custo barato, a 0 custo por mês, e que ainda tinha que lidar com as faltas de educação, de atenção, de cuidado, como se fosse menos do que uma empregada, quase uma escrava. Ela se revolta inteira e sai quebrando tudo. Não façam isso, por favor, senhoras, nem senhores que passam pela mesma situação, porque hoje tem senhores que também passam por isso. Não façam isso, eles não merecem o seu desgaste. Talvez os porcos mereçam viver como porcos até o dia que descubram que são seres humanos. O que acontece é que o amor é que faz com que nós organizemos uma casa quando tem tudo ao contrário. Não é pelo merecimento de alguém. Afinal de contas, tem coisa mais chata, só quem passou por isso. Você limpa um corredor, aí vem o bem-aventurado passando exatamente por onde você passou, naquela hora, parece que é cronometrado. E aí você raia, mas limpa. Bem, temos muitos dons, muitas habilidades, mas talvez falte realmente o principal, o amor. O amor que faz com que nós cuidemos e vigiemos. Sim, cuidemos e vigiemos. E o que nós temos em Marcos capítulo 13, versículos 33 a 37, ao contrário do que muitos falam e gastam tempo em discursos, não é simplesmente uma mera formalidade e uma obrigação. Vigiai,
Porque se você não vigiar, o fogo do inferno te espera. Não. Em primeiro lugar, não é para isso. Esse tipo de discurso... Na verdade, o que Jesus está dizendo, ele está respondendo a uma pergunta muito importante. Quem deve ficar atento? Quando é que nós realmente veremos o dia final? Não importa. Porque como uma pessoa que já deve ter tido essa experiência, eu já a fiz uma vez, os pais saem e falam, cuide da casa. Na casa tem plantas, animais, roupas para lavar, coisas para cuidar, comida para fazer, vasilhas para higienizar, banheiro para lavar. E lavar banheiro é uma tristeza, não é, gente? Deus me perdoe. Nossa, me deu uma casa inteira, mas me deu um banheiro. Parece que existem algumas pessoas que fazem questão de fazer tudo do modo errado. Eu adorava limpar o quintal e o corredor do seminário. Odiava ter que limpar os banheiros. Eu não sei o Daniel. Agora não limpam mais, não. Vamos rezar para que voltem a limpar. Nada como limpar uma latrina para entender o que a gente é capaz de fazer com os outros indiretamente. A latrina é uma síntese belíssima do que a gente recebe dos outros indiretamente. Ninguém esquece o que é lavar um banheiro fedido a urina. Bem, na casa tem tudo isso. E o Senhor responde, vigiai, cuidai, faça bem o seu papel. Você tem que cuidar da casa, não é somente mantê-la fechada, você tem que mantê-la organizada. Os animais precisam de água, de comida. As plantas precisam ser regadas. Os pássaros precisam ser recolhidos ao fim do dia. A cozinha não pode virar um depósito de panelas sujas, porque as varejeiras também crescem ali. Vigiai, cuidai. Só cuida e vigia quem entende o valor daquilo que cuida e o valor de para quem ele cuida. Por isso que eu disse que falta amor. Sabem por quê? Porque no tempo presente nós temos tanto medo do inferno e falamos tanto dele, ou falamos tanto de tantas regras e nos esquecemos. Ou nós obedecemos e seguimos a Jesus Cristo por amor, ou nada nos diferencia dos meros operários que cumprem as suas tarefas buscando o seu salário e muitas vezes fazem as suas atividades de modo inadequado e se acham com todo o direito de receber o seu salário. Existem muitos que estão vivendo a fé em Jesus Cristo exatamente como funcionários. Eu dou e quero receber. Exijo o que vou receber. Exatamente como a mesma expressão que Isaías expressa que estava no coração do povo. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Redentor, o Senhor é o nosso Libertador. Como é que o Senhor nos deixa trilhar pelos caminhos errados? Simples. Porque vocês escolheram trilhá-lo. E o tempo do advento não é o tempo para penitência, no sentido de ficarmos lembrando dos nossos pecados. É o tempo para pararmos e pensarmos quais são as nossas opções fundamentais todos os dias e se realmente estamos atentos a um fato simples. Ou eu vivo hoje com intensidade o segmento do Evangelho, ou eu posso não ter oportunidade amanhã. É simples isso. Como hoje, eu posso ver uma pessoa com quem eu divido a vida. Amanhã não. Quando isso vai acontecer? Não sei. Você sabe? Então você não tem muito tempo. Você só tem um instante, que se chama agora. Deve ser justamente por isso que ele também se chama presente. Que o Senhor nos ajude a cuidar e a vigiar e lembrarmos, quem cuida e vigia está atento.
para o que precisa fazer. Quem sabe o que precisa fazer tem muito pouco tempo para cuidar da vida dos outros, para falar da vida dos outros e para fazer o que não deve. Nunca vi uma pessoa que sabe exatamente o que deve fazer no seu dia, que tenha tempo para ficar olhando a janela do vizinho. Como você está vivendo a possibilidade do encontro com o nosso Deus daqui a pouco? Com amor, com atenção, com vigilância? Ou ainda achando que Ele tem a obrigação de fazer as suas escolhas? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,